dia, crianças! Estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam todos bem, usando máscara, mantendo o distanciamento social, higienizando bem as mãos, para que nós possamos voltar às nossas aulas presenciais o mais rápido possível. Hoje nós estudaremos o componente curricular de língua portuguesa e trataremos de um assunto muito importante que também nos traz muitas dúvidas. Quando usar o agente ou nós? Fica aquela dúvida, será que estou falando errado utilizando o agente? Será que temos que falar só o pronome nós? Então, agora a gente vai refletir um pouco. Agente ou nós? Quais as diferenças? Nós, o que é? Pronome pessoal reto. Lembra lá no quarto ano, quando nós estudamos os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, nós. O que significa? Um grupo, eu e mais alguém, várias pessoas. Como fica o verbo? Quando utilizamos o pronome nós, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Quando pode ser usado? Em situações mais formais. Então, no nosso dia a dia, quando estamos em casa, o nós fica um pouquinho mais de fora das nossas conversas. É utilizado mais quando vamos conversar com pessoas fora, em situações mais formais. Exemplo, veja aí nesta frase. Nesta pesquisa, nós investigamos os efeitos colaterais da substância. Veja, aí está sendo usado o pronome nós, porque está falando de uma pesquisa, de algo científico. Agora, nós veremos como utilizar o agente separado. O que é? Locução pronominal. O que é locução pronominal? Porque ela é composta por duas palavras, o a e o gente. O que significa? Também como nós, um grupo de pessoas, eu e mais alguém. Como fica o verbo? Na terceira pessoa do singular. Quando pode ser usado? Em situações menos formais, em situações informais, conversando com amigos, brincadeira, em casa, no nosso cotidiano. Veja essa frase. A gente saiu mais cedo hoje. Então, o agente aí, se encontra separado e o verbo saiu, ele está no singular. Então, ao utilizar o agente, nós devemos ter alguns cuidados que merecem ser observados. Veja só, flexão verbal, era o que eu estava falando anteriormente. O agente separado está na terceira pessoa do singular e o nós, primeira pessoa do plural. Veja aí alguns exemplos. A gente vai ao parque. Veja só, o verbo ele está no singular. Abaixo, na outra frase. Nós vamos ao parque. O verbo ele está no plural. Jamais eu posso utilizar a gente vamos ao parque. Aí sim eu estou falando errado. Ou nós vai ao parque. Tem que ser a gente vai no singular ou nós vamos no plural. Outro cuidado que devemos ter é na grafia. O que é grafia? É na escrita. Veja só, agente é diferente de agente. O agente separado é diferente do agente junto. Veja esse exemplo. Eles fizeram a decoração e a gente fez o bolo. Então, o agente aí que se está referindo é nós. Na outra frase, o agente de saúde visitou minha casa. Agente, junto.
quando eu escrevo a gente junto, se está se referindo a uma pessoa um prestador de serviço, que está realizando alguma coisa, um trabalho. E outro cuidado que devemos ter também é na padronização. Vejamos aí, durante a viagem, a gente visitou vários pontos turísticos da cidade e encontramos muitos amigos. Então, aí nesta frase está com gizinho porque não se pode escrever desta forma. Por quê? Porque, veja só, o verbo visitou está no singular e o verbo encontramos está no plural. Então, eu não posso fazer esta mistura. Veja só essa outra frase. Durante a viagem, a gente visitou vários pontos turísticos da cidade e encontrou muitos amigos. Então, aí, ó, o verbo, todos os dois verbos está no singular. Na outra frase, durante a viagem, nós visitamos vários pontos turísticos da cidade e encontramos muitos amigos. Então, nessas duas últimas frases, é a forma correta de se escrever. No livro didático de vocês, na questão 5, vocês irão observar essa piadinha, esse texto, que possui algumas repetições. Não tem nada a ver com o a gente ou nós, mas faz parte da nossa atividade durante este dia. Então, eu gostaria que vocês lessem e observassem que nesse texto ele possui várias repetições de palavras que muitas vezes são desnecessárias em um texto, que poderá ser substituído por uma vírgula ou ser retirado do texto, para que não se repita e não traga um entendimento correto em relação ao que foi lido. Então, vocês irão ler bem direitinho no livro de vocês e vão realizar essas questões aqui. Essa piada foi escrita em forma de um diário? Esse diário existe? Então, vocês vão justificar. É um diário realmente ou não? É algo que foi criado, algo fictício? B. Do que trata a piada? Vocês vão ler, refletir e compreender de que está se tratando esta piada. C. Ao retirar da água do aquário, os outros peixes ficaram se debatendo. Por quê? Então, é importante você entender o texto para poder responder da sua resposta em relação a essa afirmação que tem aí. D. Que palavras foram repetidas desnecessariamente no texto? Então, aqui, como eu falei, no texto, ele possui algumas palavras que são repetidas, que não são necessárias para a compreensão do texto. Então, vocês irão observar e escrever aí abaixo. E a letra E, que sinal de pontuação poderia ser usado para evitar a repetição de palavras? Então, lembra que a gente, lá no 4º ano, estudou os sinais de pontuação, né? E existe um sinalzinho de pontuação que utilizamos para não acontecer essas repetições de palavras desnecessárias. Então, aí você vai escrever o nome desse sinal de pontuação. Então, gente, chegamos ao final de mais uma videoaula, né? Que vocês se cuidem para que nós possamos retornar nossas atividades. Tenham bons estudos, realizem as atividades que serão postadas no grupo de WhatsApp das turmas e tenham todos um bom dia para todos.